Salve rapaziada, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre entrevistas, né? Como é que você tira a melhor resposta do entrevistado, como é que você formula boas perguntas, como é que você faz uma entrevista exclusiva, como é que você participa de uma entrevista coletiva, a diferença entre as duas. Claro que a diferença, a gente vai falar sobre isso, inclusive eu vou contar um relato aqui hoje, durante esse vídeo, de algo que aconteceu comigo exatamente hoje, numa entrevista que eu fui fazer e que me motivou justamente a gravar esse vídeo e gravar esse conteúdo para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Berton, jornalista esportivo há mais de 15 anos. Já fiz diversas entrevistas, já participei de diversas entrevistas coletivas, entrevistas exclusivas na minha vida. E há alguns pontos em comuns, tá? Entre as duas entrevistas. Para quem não sabe, entrevista exclusiva é aquela entrevista que você faz um a um, né? No tete a tete, ou seja, você e mais um entrevistado. Fica ali vocês dois, você pergunta, ele responde. E a entrevista coletiva é aquela entrevista que você participa quando tem mais gente participando com você, né? Seja numa sala de coletiva pronta, própria para isso, né? Com uma bancada para o entrevistado, você devidamente sentado, ou seja aquela entrevista coletiva que você está amontoado, cheio de gente, seja no final de um jogo, no final de um evento, onde tem muita gente, você às vezes está lá todo, já aconteceu de eu estar lá ajoelhado, todo torto, segurando o microfone, o braço já doendo, esticado, mas é uma entrevista coletiva, você tem que participar. Essas são as principais diferenças, né? O nome já diz, né? Exclusiva, sozinho, coletiva, com mais gente. Mas o que eu sempre passo para quem me acompanha, seja aqui nos meus conteúdos ou principalmente para quem é meu aluno entrando no jogo, é que eu acredito muito e acho cada vez mais isso na prática, conforme eu vou participando de entrevistas, que você não consegue fazer uma boa entrevista se você não estiver muito bem informado. Ou seja, você precisa estar muito bem informado para formular uma boa pergunta e principalmente para formular mais perguntas. É impossível você conseguir formar uma boa pergunta se você não estiver muito bem informado sobre o assunto. Então, se você for fazer uma entrevista exclusiva, por exemplo, uma entrevista onde você está só você e o entrevistado, é muito importante você ter muita informação sobre aquela pessoa, a carreira dela, o que ela fez, o que ela faz atualmente, por que está motivando você ali de fazer aquela entrevista, né? Por que você de repente foi enviado fazer aquela entrevista, ou por que, se você for dono aí do seu próprio canal, por que você resolveu fazer uma entrevista com ela? Qual a relevância dela para o público? E aí muitas vezes a gente esbarra em algumas coisas que pra gente, nós jornalistas, ou a gente que estudou, né, sobre aquela pessoa, a gente que está muito bem informado, parece uma pergunta até trivial, mas às vezes para o público que vai acompanhar, às vezes a pergunta mais básica ela também serve, ela também vale, mas isso você só consegue fazer se você se informar muito bem sobre ela. O mesmo vale para a entrevista coletiva, embora para a entrevista coletiva você não tenha às vezes muita chance de fazer muitas perguntas, mas você tem que estar sempre muito bem informado para formular boas perguntas. Por quê? Pode acontecer de você ter uma pergunta formulada numa entrevista coletiva, por exemplo, e a pessoa que fez a pergunta antes de você fazer exatamente a mesma pergunta. Se você tiver apenas uma pergunta, você se lascou, porque você é o próximo a perguntar e você não tem uma outra pergunta para formular. Então, vá sempre. Bom, se for uma entrevista exclusiva, você tem que ir com mais ou menos umas 10, 15, 20 perguntas anotadas, nem que você não faça todas, né? Depende aí do tempo que você tem. Se você vai para uma entrevista coletiva, você não vai ter chance de fazer às vezes 10, 15, 20 perguntas, às vezes muito menos. Às vezes não tem chance de fazer nem 5 perguntas, às vezes nem 2 perguntas. Aí você tem a chance de fazer uma pergunta. Mas é muito importante que você tenha muito mais perguntas que você vai fazer, muito mais perguntas formuladas do que você for fazer. Porque pode acontecer isso de alguém perguntar na sua frente. Agora tem um ponto chave que ele é muito importante numa entrevista, seja ela uma entrevista coletiva ou seja ela uma entrevista exclusiva. E que aconteceu hoje comigo, né? Quando eu fui fazer uma entrevista hoje, já vou contar para vocês, e que me motivou a gravar esse vídeo. O que acontece? Nas duas entrevistas, você tem que prestar muito atenção no que o seu entrevistado está falando. Às vezes acontece do jornalista fazer a pergunta e ficar tão preocupado com a próxima pergunta que não presta atenção naquilo que o entrevistado está falando. E isso é de uma importância fundamental, você prestar atenção no que a pessoa está falando. Porque às vezes uma resposta gera uma outra infinidade de dúvidas que você não tinha previamente programado, não tinha previamente estudado, não tinha previamente formulado ali nas suas perguntas. Então é muito importante que você preste atenção, porque às vezes uma resposta, ela não só abre possibilidade para outras perguntas, como é fundamental que você faça uma repercussão sobre aquilo. O que aconteceu hoje comigo? Vou contar para vocês. Eu fui participar da entrevista coletiva do goleiro Cássio, e nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o Corinthians ainda está no Campeonato Paulista, né? E o
surgiu uma polêmica muito grande dentro do Corinthians sobre uma cartilha formulada pelo técnico Thiago Nunes, né, colocou algumas regras no vestiário dos jogadores e incumbiu o Cássio aí de ser o capitão do time, fiscalizar algumas coisas, principalmente na hora das refeições de jogadores do Corinthians. E o Cássio veio para a entrevista coletiva. Nós, jornalistas que estávamos lá, cerca de 20 profissionais na sala de imprensa do Corinthians, a gente não tinha muita informação fora essas que eu passei para você, que tinha surgido uma cartilha, a cartilha tinha algumas regras, era preciso pedir algumas permissões para o Cássio, mas nós não tínhamos muitas informações. Então, no que se baseou a nossa entrevista? Se baseou em fazer pergunta para o Cássio, mas simplesmente obviamente prestar atenção naquilo que ele está falando para conseguir dar repercussão àquele assunto. E olha, posso dizer uma coisa para vocês, tá? Foram mais de 30 minutos de entrevista com o Cássio. Como eu falei, a gente não tinha muita informação, a gente queria ter mais informação sobre aquele assunto. Então era fundamental que a gente prestasse atenção naquilo que o Cássio estava falando. Então o que aconteceu? Cada jornalista tinha ali aproximadamente 2 perguntas para fazer. O cara fazia a primeira pergunta, o Cássio respondia, aquilo gerava uma infinidade de outras dúvidas, aquele jornalista fazia a segunda pergunta e o microfone passava para outro repórter. E aí vem a sensibilidade dos repórteres de saber que aquele assunto merece uma repercussão. Porque o que pode acontecer numa entrevista coletiva? Você tem lá um assunto para você tratar, você faz a pergunta, de repente faz 1, 2 perguntas, quando passa para o próximo repórter, ele vai para um outro assunto, abre uma outra janela, um outro assunto, o entrevistado dá uma outra resposta, aquele assunto não tem uma repercussão. Mas houve muita sensibilidade de todos que estavam ali, de saber que aquele era o assunto mais importante do dia. E isso é uma prioridade para o jornalista, né? Isso é um dever do jornalista saber que, esse assunto ele é muito importante, eu tenho que repercutir esse assunto, esgotar ele da melhor maneira. Então houve uma cumplicidade ali entre os repórteres. Então sempre que ia passando o microfone, o repórter dava continuidade ao assunto do repórter anterior. Isso sem combinar, tá? Ninguém combinou, ninguém falou, olha, vamos manter esse assunto hoje na entrevista, é isso que nós temos que falar. Não, ninguém combinou, mas houve simplesmente uma sensibilidade. Então as primeiras, talvez 10, 12 perguntas foram só em cima desse mesmo assunto, né? Dessa polêmica que gerou essas regras no Corinthians e tal. Mais de 30 minutos. Então o repórter fazia a pergunta, o Cássio respondia, o repórter fazia outra pergunta, passava o microfone e o outro repórter dava continuidade, mas sempre prestando muita atenção na coletiva do Cássio. E se você pegar aí, não sei se você tem a oportunidade de pegar ou não, ter acesso, mas daqui a pouco alguém disponibilizou aí no YouTube a entrevista completa, você vai ver que muitas vezes o repórter dizia o seguinte: Cássio, você falou sobre determinado assunto na resposta anterior, e aí o cara fazia a pergunta. Aí foi para outro repórter: Cássio, eu vi que você falou isso na resposta, há 2 respostas atrás, eu queria que você falasse mais um pouquinho. Aí veio outro repórter e falou: Cássio, você disse isso, aquilo. Ou seja, todos ali estavam devidamente prestando atenção nas respostas do Cássio. Por quê? Porque a gente não tinha muita informação sobre aquele assunto, a gente queria ter mais informação e a gente queria dar continuidade para aquele assunto e queria que o Cássio continuasse falando. É claro que todas as respostas não foram a melhor, muitas perguntas foram formadas ali na hora, né? Então às vezes o entrevistado também repete muita coisa do que ele estava falando, mas eu achei muito interessante a forma como se organizou a organização desorganizada dos repórteres, né, que estavam ali cobrindo. Enfim, tinha repórter de todas as áreas, Fox, ESPN, Globo, Globoesporte.com, site Meu Timão, Rádio Jovem Pan, TV Gazeta, TV Bandeirantes, todos ali estavam numa cumplicidade de querer levar aquele assunto adiante e de formular algumas perguntas em relação àquele assunto e repercutir, esgotar aquele assunto da melhor maneira. Em meia hora de entrevista, né, com o entrevistado falando, obviamente que a gente esgotou aquele assunto, a gente deu a real repercussão que aquele assunto merecia. E mais do que isso, né, a gente conseguiu de uma determinada forma deixar o Cássio completamente à vontade. Tanto que ele falou diversas vezes na coletiva assim: nossa, tô aqui de coração aberto, tô aqui falando para vocês, acho que o assunto teve mais repercussão do que realmente deveria ter e tal, mas é o nosso dever repercutir. O Cássio até ficou um pouco chateado com a repercussão que teve, o Corinthians achou que não merecia essa repercussão toda, o Cássio também achou que não merecia essa repercussão toda, mas é nossa função saber que aquele assunto está em alta, que aquele assunto merece uma repercussão e esgotar aquele assunto da melhor maneira. E hoje era o dia para fazer isso, né? O assunto foi aí pauta durante a semana toda, foi tema de debate e tal. Então quando veio uma liderança do Corinthians, como é o Cássio, o goleiro que está ali há 8 anos, né? O capitão do time, foi citado nessa cartilha, eu acho que é dever nosso
questionar e esgotar esse assunto com ele. Então, quando você for para uma entrevista, agora voltando aí para o nosso âmbito, né, do jornalismo, primeiro, se informe muito sobre o assunto, né? Eu acho que é muito importante você ir para uma entrevista muito bem informado. E aí você vai dizer, mas nessa vocês não tinham muita informação. Claro, não tinha muita informação sobre o assunto, porque o Corinthians blindou da melhor maneira, foi algo interno, mas certamente nós estávamos ali muito bem informados para fazer perguntas, por exemplo, sobre o Corinthians, sobre o treino da semana, sobre o jogo que vai ter no final de semana, sobre questões do time, sobre outras entrevistas que aconteceram, que apareceram. Nós tínhamos muitas informações e outras perguntas para fazer, tanto que perguntas outras foram feitas, né? Sobre o jogo, sobre uma entrevista que o Ralf deu recentemente, sobre o trabalho do Thiago Nunes no comando do Corinthians, sobre o time que pode assumir liderança, enfim, nós tínhamos vários outros assuntos ali para abordar e que foram abordados, mas de acordo com a maneira, a repercussão menor que teve o assunto. Então é muito importante que você vá muito bem informado para uma entrevista, mas é importante, é fundamental, é prioridade que você preste atenção naquilo que o entrevistado está falando. Já aconteceu diversas vezes comigo, né, da gente estar numa entrevista coletiva, aquela entrevista tá boa, o entrevistado falou alguma coisa interessante, você sabe que aquilo tem que ter uma repercussão e de repente o repórter muda o assunto. É incrível como os outros jornalistas até se olham, o cara tava numa vibe boa. E por muitas vezes, se você não faz a pergunta certa na hora certa, não vem a resposta que você precisa. Se você deixa passar um pouco aquele momento que o cara tá ali abrindo o coração, aquele momento onde o cara resolveu dar uma resposta honesta e que ele realmente pode dar uma resposta que pode te ajudar e você não repercute na hora certa, é bem possível que se você fizer essa pergunta num outro momento, o cara vai desviar, porque às vezes até ele se dá conta de que, opa, eu fui um pouquinho fundo nessa resposta aqui e eu não sei se eu né, vou ter, se eu posso continuar nesse assunto. E às vezes se você pega o cara na emoção ali, naquela hora que ele tá ali de coração aberto respondendo, você faz a pergunta certa no momento certo, é possível que venha uma resposta ainda melhor da resposta que ele deu anteriormente. Então, é muito importante você prestar atenção, né? E já aconteceu diversas vezes comigo, de, nossa, a gente tá ali numa pergunta, ter uma segunda repercussão, mas é preciso ir mais a fundo e de repente o repórter muda, né, o rumo daquela conversa, o rumo daquela coletiva e aí quando a gente volta naquele assunto o cara já não tá mais naquela vibe de responder. Só para vocês verem como o time é muito importante, uma vez aconteceu comigo, eu estava entrevistando um técnico do Internacional, até não vou dizer o nome, não por preservar ou não, mas enfim, porque eu acho que não cabe aqui dizer o nome desse treinador, mas só para que vocês entendam, era uma época onde as emissoras de rádio faziam as entrevistas antes do pessoal de TV. Então a gente TV ficava esperando, o pessoal de rádio ia lá, fazia entrevista, né, perguntava algumas coisas e claro que a gente ficava de olho, a gente ficava ali ouvindo. E essa entrevista desse treinador do Inter, perguntaram para ele assim, você pode revelar aí o time do Inter, né, que vai jogar e tal? E ele falou, claro que eu posso. Essa coisa de ficar escondendo o time é algo do passado, não tem problema nenhum, hoje todo mundo se conhece e tal, e falou a escalação. E eu ouvindo aquela entrevista do pessoal da rádio, pensei assim, cara, tá aí uma boa pergunta para eu fazer para minha matéria, né, casa com o assunto que eu trouxe aqui e tal. Acabou a entrevista do rádio, ele deu alguns passos, ele se posicionou para fazer entrevista com TV e eu perguntei para ele, cara, você pode revelar aí o time do Inter? Fez exatamente a mesma pergunta que o repórter do rádio tinha feito. E ele disse assim, não vou revelar meu time, não vou dar arma para o adversário. Ou seja, ele mudou de discurso cerca de 2, 3 minutos depois que ele tinha recém respondido. Por quê? Porque mudou o ambiente. Talvez o pessoal do rádio lá estivesse conduzindo a entrevista e conduziu emocionalmente para que ele, de coração aberto, revelasse ali o time que ia jogar. E talvez eu tenha chegado de uma forma um pouco mais direta, né, um pouco cedo na entrevista, não tivesse ainda ganhado a confiança ali do treinador e ele não me falou, não deu a resposta que eu esperava, ele mudou. Claro que aí tem um pouco, né, da cabeça do cara e tal, mas só para dizer para vocês que às vezes se você não faz a pergunta certa, no momento certo, na hora certa que a pergunta tem que ser feita, aquele assunto passa. E isso acontece direto numa entrevista coletiva, acontece direto com a gente. Às vezes você está num assunto, você pergunta, você sabe que aquilo tem que ter uma repercussão, só que você tem que passar o microfone, porque o outro tem que fazer uma pergunta, e de repente aquela outra pessoa vem com outro assunto, quebra, e mesmo que você tente voltar naquele assunto, às vezes o cara não está mais ali emocionalmente ligado para te dar uma boa resposta. Então é fundamental, é dever do jornalista saber quando ele tem que levar um pouco mais o assunto. Aí você vai até me perguntar, Gustavo, mas como é que eu sei, né, que eu tenho que repercutir um pouco mais ou quando o assunto esgotou? Porque também é nosso dever saber quando o assunto esgotou, né? Por exemplo,
nesse dia hoje com o Cássio, né? A gente levou por mais de meia hora a entrevista com ele, mas teve um ponto que a entrevista realmente esgotou, né? E aí quem até encerrou ali o papo de cartilha foi o Nivaldo Decilo, perguntou sobre o jogo que ia acontecer e tal. E tá tudo bem, porque realmente nós já tinha feito todas as perguntas que tinha que ser feitas, o Cássio já tinha falado tudo que ele tinha para falar sobre aquele assunto e chegou a hora de esgotar, de passar para outro assunto, né? E aí como é que a gente sabe, né? Quando a gente tem que levar um pouco mais ou quando a gente esgota o assunto? Vai muito do feeling do repórter, vai muito da nossa sensibilidade de saber assim, bom, será que esse assunto já esgotou? Eu acho que sim, né? Vai muito de você escutar o que o cara tá falando também, né? Será que ele já falou tudo? Eu acho que sim. E a gente às vezes se comunica na mesma entrevista, né? Às vezes eu tô ali fazendo uma pergunta, a gente olha pro lado, o repórter ali do lado faz o sinal, o outro não, insiste no assunto, o outro não, acho que já, para mim já tá bom, já esgotou. A gente mesmo se comunica ali por trás das câmeras, dos microfones, para saber quando é que se esgotou realmente um assunto. Mas vai muito do feeling, porque às vezes você pode estar sozinho numa entrevista, né? Você pode ser uma entrevista exclusiva e você tem que saber quando é que você, se você faz mais uma pergunta sobre o assunto, se você leva um pouco mais aquele assunto adiante, vai muito do feeling. Me ocorreu agora um outro exemplo de uma entrevista que eu estava, onde às vezes o time ele é muito importante, né? Era a entrevista de despedida do Yarley no Internacional, né? O Yarley estava deixando aí o time do Inter e também a assessoria de imprensa separou rádio e TV. E aí o pessoal do rádio começou, né, a fazer as perguntas e o Yarley estava muito tempo no Inter, já tinha vencido o Libertadores, Campeonato Mundial, tinha um carinho muito grande pelo clube, tanto que até hoje, né, ele faz trabalhos aí com o Inter, mesmo depois de tendo parado de jogar e tal, se identificou muito com o clube. E aquela saída, da forma como ela aconteceu, né, com o Yarley, não estava legal para ele. E o pessoal do rádio foi conduzindo a entrevista, o que aconteceu? O Yarley começou a chorar, deu mais uma resposta, levantou e saiu da sala. E nós da TV acabamos completamente sem aquela entrevista, a gente não teve aquela entrevista. E aí eu pensei, pô, o cara saiu, né? Não voltou, foi lá, ele se emocionou e saiu. E a assessoria disse, não, calma que, né, a gente traz ele aqui de novo, vocês pegam ele em outro momento e tal. E realmente, depois a gente fez uma outra entrevista com o Yarley, que não foi nem perto daquela entrevista que ele tinha dado para a rádio. Ele não chorou, não se emocionou. Por quê? Porque estava num outro momento, né? Foi uma outra ocasião, ele já tinha ido lá, já tinha se emocionado, já tinha chorado, não ia chorar de novo. Então, assim, é muito importante, é fundamental que você saiba o momento certo de fazer a pergunta, porque se você deixar para um outro momento, pode acontecer e vai acontecer simplesmente de você não conseguir trazer mais aquela resposta. Então é muito importante que você saiba o momento exato de repercutir aquela pergunta para que você tire exatamente o melhor do seu entrevistado. E uma outra função, né, nossa, do jornalista, uma entrevista, seja a entrevista que você for fazer, seja entrevista coletiva, entrevista exclusiva, é saber o principal ponto daquela entrevista, né? Aonde que o entrevistado deu a melhor resposta. Porque por muitas vezes você vai ter que fazer um resumo daquela entrevista, você vai ter que fazer uma chamada daquela entrevista, você vai ter que colocar uma headline, um título, você vai ter que comentar sobre aquilo, saber exatamente onde aquilo repercutiu. Então é muito importante você saber e tirar qual foi a melhor resposta. Qual foi o melhor momento daquela entrevista? Né? Por exemplo, na entrevista que a gente fez, estou dando exemplo aqui da entrevista com o Cássio o tempo todo, porque ela aconteceu e me motivou a gravar esse vídeo, esse áudio que eu estou gravando para vocês. Depois eu tive que fazer alguns boletins, tive que fazer inclusive uma reportagem. E dentro desses boletins, dentro dessa reportagem, eu tive que repercutir aquilo que de melhor ele falou. Então, qual foi a melhor pergunta, qual foi a melhor resposta, principalmente do entrevistado? Isso é a função do jornalista. E você não consegue fazer isso se você não prestar muita atenção. Claro que por muitas vezes você vai ter a chance de escutar uma vez, escutar duas vezes, de repente ir para uma redação, ir para casa, ouvir, pensar naquela entrevista, mas muitas vezes você não vai ter essa chance, você tem que fazer algo ali na hora. E muitas vezes você vai estar ao vivo naquela entrevista. Por exemplo, uma entrevista de um treinador pós-jogo, uma entrevista de um jogador pós-jogo, numa zona mista, né, que o jogador passou ali, aquela que eu falei que a gente fica todo torto com o microfone aqui e tal, braço para cima e para baixo. Às vezes o cara deu algumas respostas ali, acabou aquela entrevista, durou ali 5, 10, 15 minutos, você virou para sua câmera e você está ao vivo. E aí você tem que dizer, bom, tá aí o fulano, né, a entrevista dele foi assim, assim, assado. Não que toda entrevista tenha que ter algo bombástico, algo que você precise chamar realmente a atenção.
Todas você precisa chamar alguma coisa de atenção, mas algumas não vão ser algo espetacular. Mas se teve algo espetacular, você tem que identificar, você tem que saber. Uma entrevista pós-jogo de um treinador, o treinador sentou lá, o time perdeu, ele falou alguma coisa relevante, você tem que repercutir imediatamente aquilo né, dentro do programa se você está ao vivo. Às vezes até uma entrevista na beira do campo, na beira da quadra, algum atleta saiu ali de cabeça quente, você fez uma pergunta e o cara deu uma resposta interessante, você tem que saber repercutir não só com uma outra pergunta, mas também, se daqui a pouco o cara passou, né, você tem que virar ali para sua câmera se você está ao vivo e saber, olha, essa resposta, isso assado e tal, vai repercutir de tal maneira, vamos ver como é que isso vai ser tratado depois e tal. E nem toda a entrevista, nem toda a resposta é muito fácil de identificar, né? Às vezes acontece do cara dar uma resposta tão fora da casinha que você identifica fácil, mas algumas você tem que saber ler as entrelinhas, né? Principalmente técnico de futebol, dirigente, às vezes eles dão algumas largadas que você tem que saber nas entrelinhas, saber, opa, essa resposta aí é algo interessante, é algo que vai repercutir, né? E aí vai da sua sensibilidade também saber. Se você não tem a chance de fazer aquela pergunta mais para aquele entrevistado, obviamente que a gente está falando aqui de entrevista, eu falei, né? Se você identificou, tem que ter a repercussão obviamente imediatamente após aquela resposta. Mas pode acontecer de ser a última resposta, o cara sair, e aí? Como é que você repercute? Aí se você está ali na reportagem, você passa aquilo para o comentarista. Se você for um comentarista que está no programa e ouviu aquela entrevista, obviamente que é o seu trabalho também repercutir. Então é muito importante a gente ficar ligado, não só o repórter, né? Isso vale para o repórter que está ali repercutindo a entrevista, mas vale daqui a pouco para o apresentador que está no programa, para o comentarista que está no programa, saber exatamente identificar o ponto, dizer, opa, esse foi o ponto principal dessa entrevista, é sobre isso que a gente vai repercutir, é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Então é muito, muito importante, um ponto comum numa entrevista, seja ela uma entrevista coletiva, seja ela uma entrevista exclusiva, é você prestar atenção naquilo que o seu entrevistado está falando, seja se você estiver conduzindo a entrevista como repórter, se você estiver participando da entrevista como comentarista, como apresentador, você prestar atenção e você saber exatamente se você pode dar continuidade para aquela entrevista, se você deve repercutir aquilo imediatamente, como você vai repercutir, se você vai de repente repercutir com outro entrevistado, que às vezes acontece muito também, né? O cara foi lá, o cara deu uma resposta, passou, chegou um outro entrevistado, mas aquele assunto ficou pendente ainda. Como talvez esse assunto que a gente falou hoje com o Cássio, embora a gente tenha esgotado ele com o Cássio por mais de 30 minutos, você acha que ele ainda não vai repercutir com o Thiago Nunes, com o presidente André Sanches, com as lideranças do grupo do Corinthians? Óbvio que vai. O Corinthians tem um jogo, né, após essa entrevista com o Cássio, o Thiago Nunes vai falar. Vai falar sobre o jogo, certamente, que é o fato principal daquele dia, mas vai chegar um ponto que alguém vai perguntar, Thiago, e a cartilha? Aliás, o Cássio falou ontem, isso assado, já vão repercutir a entrevista com o Cássio, com o técnico, o presidente vai falar também. Então é muito importante você saber o exato ponto daquela entrevista e saber o quanto ele ainda pode desenrolar, o quanto você ainda pode levar aquela entrevista adiante. Para isso, um ponto comum, como eu estava falando, tanto na entrevista coletiva quanto na entrevista exclusiva, é você prestar muito atenção naquilo que a pessoa está falando. Espero que eu tenha destrinchado esse assunto, né? Se ficou alguma dúvida você pode mandar. Aliás, você pode seguir aqui nesse canal do Instagram, né? Nesse canal do YouTube. Vai lá, clica no botãozinho vermelho ali, clica também no botãozinho das sinalizações para você receber conteúdos como esse aqui e me siga aí no Instagram. Se você não sabe, eu tenho também um canal dentro do Telegram onde eu passo muitos áudios como esse, experiência que eu passo no dia a dia, você pode seguir também. Espero que eu tenha contribuído. Se eu contribuir, faz um comentário aqui embaixo, comenta embaixo desse vídeo aqui para eu saber que eu gerei valor e que você aprendeu bastante com esse conteúdo, tá bom? Um abraço para vocês, até o nosso próximo. Tchau! Rapaziada, tudo bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou ou foi útil para você de alguma forma, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e fique ligado. Tem muito conteúdo de jornalismo esportivo aqui para você.